Oi pessoal, tô aqui em mais um vídeo do Solo Leveling Arise. Nesse vídeo eu quero estar abordando aí um pouco de como você vai estar upando o seu Sung em relação de distribuição de status, skills que vale a pena você utilizar e a build do personagem. Vamos lá, lembrando, tá, isso daqui é em relação à minha opinião, pode ser que isso mude, a gente tá bem no começo do jogo, mas eu vou passar pra vocês o que eu estou usando, o que tá dando certo pra mim e o que eu acredito que seja bom ali na leitura das skills por si só. Bom, bora lá. Em relação à distribuição de pontos, até o nível 30, 35 você pode colocar tudo em força. Depois disso a gente começa a alternar entre força e percepção. Qual seria a escala? É mais ou menos 3 de força para 1 de percepção. Uma build late game, dependendo da arma, e eu já vou explicar certinho por quê, a gente vai ter uma build que fique com mais ou menos 300 de força para 100 de percepção, e aí dependendo da arma, você pode pegar e deixar ali 70, 80 de percepção e o resto tudo em força, e tá batendo praticamente 400 de força. Por que eu disse da arma? Tem arma que vai te dar precisão, que é percepção também, né? Ele tem dois nomes aqui, mas é percepção e precisão. E qual que é a importância, né? Deixa eu explicar antes. A precisão, ela até explica aqui que conforme sua precisão aumenta, o dano mínimo causado a inimigos também irá aumentar. Então os inimigos eles também têm mecânica de redução de dano. E a percepção vai auxiliar justamente a você ter um dano mínimo maior. Tecnicamente, você vai ter também um maior dano, já que você vai ter uma redução ali menor, né? Não vai reduzir tanto assim seu dano. E por que eu falei da arma? Certas armas vão ter percepção. Mas viu, eu não tô vendo nenhuma percepção aí, eu tô vendo ataque e PV. Então, se você quer saber se a sua arma tem percepção, eu sei que de cara a katana e a sniper tem, mas se você quiser saber é só você vir no códice, porque elas ganham conforme você upa. Então, ó, vocês podem ver aqui, vou colocar no nível máximo, ela vai me dar 4.000 de percepção. O status aqui a mais que você ganha de percepção é por meio do up de nível. Eu vou até mostrar ali a sniper pra vocês, porque a sniper, se eu não me engano, ela também tem. Ela também tem. A sniper vai dar 2.000 porque ela é uma arma SR. Então, tem algumas armas que elas já dão. Eu acredito que grande parte tá marcando a katana, então em algum momento vai pegar ela. E você vai ter aí já esses 4k de percepção. Com a katana, eu arriscaria dizer que você nem precisa upar a percepção, que é muita percepção que ela dá. Você poderia colocar full força. Mas, para não ficar totalmente assim também, né, full força, eu recomendaria você colocar uns 50 de percepção e o resto em força. Se você estiver usando a sniper, eu diria que você pode pôr ali uns 80 mesmo de percepção, porque a sniper dá um pouco menos. Deixa eu até ver se essa pistola aqui também não dá. Se você usar uma build que tenha duas armas de percepção, por exemplo, eu estivesse utilizando a katana e a sniper, aí sim eu arriscaria dizer que você não precisa de nada. Ó, por exemplo aqui, a pistola. A pistola e a katana vão dar 4k de percepção, então você poderia deixar 0 percepção, full força build. Só que eu acho que eu nem vou usar a pistola late game, eu vou usar a foice. A foice também dá, ó. Então, todo mundo ganha foice de graça, pra quem não sabe, por meio aqui dos desafios. Então, se você já marcou a katana lá e você pretende usar essa build aí, de Full Dark ali, né, com foice e katana, pode sem medo colocar a sua build full força, porque você já vai ter duas ótimas fontes de percepção, que é a katana e a foice. Em relação à distribuição de atributos, é isso, rapaziada. Vamos partir lá para as habilidades. As habilidades, elas dependem muito da situação também, mas tem 3 skills que eu tô curtindo muito. A primeira, essa meio que ele dá uma saraivada de socos aqui, e ela é muito interessante porque ela tem um cooldown baixo de 10 segundos e ela tem uma quebra de escudo média. Outra skill bem interessante é essa daqui, porque ela tem uma quebra pesada, então ela quebra muito o escudo do boss, que é aquela barrinha ali pontilhada que fica embaixo dele, e ela tem um dano em área legal também. E outra skill que eu curto muito é essa daqui, tá vendo que ele cria esse campo? Esse campo ele junta todos os inimigos no meio e é muito forte, porque junta num range absurdo e dá muito dano. E você consegue quase toda vez combar isso, então você puxa os inimigos e você já consegue usar aquela skill, que é quando você dá o dash, né, a esquiva perfeita ali, que é com o shift aqui no PC. Você já comba, então dá pra dar muito dano e limpar praticamente uma horda de inimigos. A combinação que eu mais acho interessante para o tempo todo, genérica,
essa skill que junta os inimigos e aqui tem a quebra pesada. Você vai ter uma quebra boa porque é pesada dessa skill e você vai ter um ótimo dano em área porque ambas batem em área. Agora, se você tá contra um inimigo específico, tá por exemplo em um boss, o que eu recomendo é a de quebra pesada e a saraivada de soco aqui, que tem uma quebra média. Aquela skill aqui, por mais que ela seja boa, ela é boa quando tem muito inimigo. E contra boss não é tão interessante, por mais que tenha um dano alto, porque o Sung fica muito tempo imóvel, e aí acaba que você toma muitos hits. Então, contra boss, eu recomendo aqui a Dança da Morte com o golpe múltiplo. De forma geral, tá farmando fases, uma ótima combinação é a Mão do Governante com a Dança da Morte. Vai funcionar muito bem. E as runas, né, você equipa aí conforme o inimigo que você estiver enfrentando. Por enquanto a gente não tem muito acesso a isso, mas depois acaba sendo algo mais recorrente. Bom, as pedras de bênção aqui eu não liberei, então eu não vou comentar ainda, tá? Eu posso trazer posteriormente, quando eu tiver mais avançado, um vídeo mais detalhado e melhor em relação à build do personagem. O mesmo vai valer aqui para os artefatos. Eu vou comentar na teoria para mim o que pode ser mais interessante, mas tem muita coisa que eu não liberei. Esse vídeo é realmente mais introdutório para dar um norte aí para quem tá bem perdido em relação a buildar aqui o personagem. Por enquanto, equipa no Sung aquele artefato que a gente ganhou, porque ele já é dourado. Quando você começar a farmar e vir, na minha visão, o que vai ficar bom no Sung é o conjunto de 4 peças de crítico, que ele vai estar dando aqui pra gente, com 2 peças 8% a mais de taxa crítica e com 4 peças aumenta o dano do crítico em 32%. Então vai ser bem interessante para ele dar bastante dano. E no conjunto aqui na parte de acessórios, o que pra mim mais me chamou a atenção é esse especialista aqui, ó, que ao conseguir um crítico, você tem 25% de chance de aumentar o ataque em 0.8, podendo escalar até 100 vezes. Então, você ganha aí até 80% de chance crítica. Eu achei isso daqui interessante, porque por mais que tenha chance de ganhar esse buff, o Sung ele tem muito dano em área. Então, tanto das skills quanto das armas, dependendo, a maioria das armas dele você tem um range em área muito grande. Então, você vai critar. Isso daqui ativa a cada 1 segundo, você bater em área, então você consegue estacar isso daqui de forma bem tranquila, se for uma luta um pouco mais longa, numa fase, e você vai ter um aumento de dano bem grande. Em relação aos status, rapaziada, eu ainda não sei bem quais são os substatus aqui, tá, que dá pra vir. Realmente, como eu disse, a gente tá bem no começo, então eu pelo menos não achei ainda nenhum lugar onde falasse quais status dava pra vir, então não vou afirmar pra vocês. Coloca aqui ataque, coloca aqui outro elemento. A única coisa que eu já vi é que nos braceletes a gente vai ter dano elemental. Então, por exemplo, vocês podem ver que eu tô usando uma arma de luz e uma de trevas, mas como eu falei, pro endgame provavelmente eu vou usar a foice e a katana, ambas são de trevas, então eu já até equipei aqui no Sung um bracelete de dano de trevas. Mas no Sung, principalmente, vai depender muito da utilidade dele. Se você tá, por exemplo, enfrentando um inimigo de luz, aí eu coloco uma arma de luz nele, eu vou colocar também um bracelete que aumente o dano de luz. O Sung ele vai ser o boneco mais versátil, já que a gente pode fazer várias builds nele. Inclusive tem aqui, né, os protótipos onde você pode deixar já pré-setado, por exemplo, vamos supor uma build de luz, uma build de trevas e uma build ali de vento, ou de água. Então, o bracelete ali, você vai alternando conforme o que você tá utilizando ali das armas que você usa para aumentar o dano ainda mais. Bom, rapaziada, basicamente era isso. Como eu disse, é um vídeo um pouco mais simples, realmente para vocês terem um norte, porque muita gente vem aqui nas lives e pergunta em relação a skill que é interessante, em relação a distribuição de talentos. Não dá para eu passar aí um guia muito grande para vocês, principalmente aqui na parte de artefatos, porque eu mesmo não liberei todas as mecânicas e não consegui ainda muitos artefatos para testar. Mas eu posso trazer futuramente quando eu tiver mais avançado. Era realmente, como eu disse, para dar um norte aí para vocês. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, foi útil para você, deixa o gostei e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos.